Bom dia, galera. Então, não poderia deixar passar um momento como esse, de uma crise global, de uma pandemia, de um vírus que vai matar milhões e milhões de pessoas, né, que a gente pode caracterizar praticamente como uma guerra mundial, né, da nossa espécie contra um vírus que nos traz uma chance de refletir sobre realmente o que está acontecendo, porque as pessoas vão parar de trabalhar, as pessoas vão parar para pensar no que está acontecendo, o que normalmente não acontece, que ninguém tem tempo de parar para pensar em nada. Todo mundo é escravo de um sistema que consome totalmente o tempo, né? As pessoas elas correm o tempo todo atrás do Deus dinheiro, né? Levantam cedo, passam horas num transporte superlotado, né? Depois ficam o dia sendo humilhadas e sendo sufocadas por um sistema de trabalho escravo forçado, né? Porque elas acreditam que elas só devem adoração ao Deus dinheiro, não sabem sobreviver de outra forma a não ser através do dinheiro, né? E não tem tempo. Esse sistema consome aquilo que há de mais valioso, né, na vida, que é o nosso tempo de vida. E elas não têm tempo de parar e pensar no que estão fazendo aqui nesse planeta. Então agora chegou o momento de parar para pensar no que estão fazendo, né? E se a gente aproveitar essa oportunidade para esclarecer alguns pequenos fatos, né, vai surgir a oportunidade de uma mudança geral, né, uma mudança muito grande. Então, o primeiro ponto que precisa ser esclarecido é que essa humanidade está doente, né, e os principais doentes são as pessoas que estão no controle, no comando dessa loucura, né, são os esquizofrênicos da elite econômica, né? O que é um esquizofrênico? O esquizofrênico é uma pessoa doente mental que ela confunde tantas coisas, a mente dela é tão confusa que ela chega ao delírio de acreditar que as pessoas que amam, que mais cuidam delas, são seus piores inimigos, né? Então os ricos, as pessoas ricas do nosso mundo, elas são esquizofrênicas ao ponto de acreditar que as pessoas que fazem tudo por elas, que são os pobres, né? Os pobres é que fazem, lavam a roupa do rico, fazem a comida dele, consertam os seus aparelhos quebrados, atendem os ricos nos hospitais, né? São os pobres é que fazem tudo. O pobre é que troca o pneu do seu carro, o pobre é que dirige o ônibus, o pobre é que atende nos serviços públicos, né? Porque essas pessoas são pobres, elas são miseráveis perto das pessoas ricas, né? Se for levar em consideração o tempo de vida que elas precisam gastar para poder sobreviver, né? Os ricos não precisam trabalhar, né? E eles gastam seu tempo fazendo só porcaria, só fazendo merda. E por isso que a cabeça deles é assim tão vazia, né? A ponto deles se tornarem a oficina do próprio capeta, né? Então ficam só pensando em como destruir os pobres, que são aqueles dos quais realmente eles dependem para sobreviver. Imagina um rico que não sabe fazer comida, que não sabe lavar uma roupa, que não sabe fazer bosta nenhuma. O que vai ser a vida dele sem os pobres? Então, a doença da cabecinha do rico é que ele tem que oprimir o pobre, deixar o pobre morrer de fome, né? Porque o pobre é o inimigo dele. É o pobre que é o perigo, que é o comunista, que é o cara que vai tomar tudo dele. E o pobre é tão ignorante, tão desinformado, tão pobre de educação, que ele não percebe isso e entra nessa mesma onda do rico. Então o pobre odeia o pobre, né, através do serviço de guerra ideológica promovido pelos ricos, pelo dinheiro dos ricos, que está o tempo todo aí criando fake news para demonizar as pessoas que lutam pelos direitos dos pobres, né? Então é isso. Aí agora chegou o momento da gente mostrar esses fatos tão simples, tão singelos, né? Que essa elite rica é maluca, é esquizofrênica
e que ela precisa ser tirada desse poder que elas têm, né? Essas pessoas não têm que estar no poder, porque elas são doentes mentais, elas têm que ser submetidas a tratamento psiquiátrico, né? E os pobres têm que aprender um pouquinho mais sobre as suas próprias vidas, né? Eles não precisam ficar trabalhando igual um escravo a vida inteira, né? Porque existe recurso para que todos possam viver de forma organizada, de forma civilizada e de forma digna. Mas esses recursos estão concentrados na mão de pessoas completamente doidas, malucas, que acham que tem que roubar o máximo que eles podem das pessoas mais pobres, né? E tá aí a prova, cada dia que passa você vê mais os governos são cada dia mais corruptos, mais ladrões e fazem tudo o que podem para poder roubar o povo e não estão nem aí com a qualidade de vida da população, né? E como por exemplo hoje a gente tem aí notícia aí, eu posso mostrar para vocês aí um monte de notícias de que o governo está aproveitando essa crise, o governo aqui do Brasil, né, que é um governo de idiotas, está aproveitando essa crise para poder mostrar as suas capacidades de roubar, de corromper, né? Então, por exemplo, fez aí uma licitação, não está fazendo licitação, né? Está fazendo compras aí milionárias, por exemplo, comprando máscara cirúrgica aí que no mercado normalmente você compraria por 1,5 milhão de reais, os caras estão comprando por 18 milhões de reais, né? Ou seja, estão embolsando 16,5 milhões de reais para empresas criadas por amigos, né? Para desviar o dinheiro. E essas notícias estão circulando aí, as pessoas agora vão ter a oportunidade de ver como que é a corrupção desse governo de idiotas, de malucos, né? Que só pensam em roubar, então nem aí realmente para a população e para as pessoas poderem entender a situação real em que elas vivem, né? Quem realmente são as criaturas que estão aí no controle da situação, né? Então agora chegou a oportunidade. Espero que as pessoas que têm um mínimo de consciência consigam entender isso para aproveitar esse momento, para esclarecer esses fatos, né? E lutar pelas condições mínimas de sobrevivência da nossa espécie, mas com a estratégia correta, né? Que é como sobreviver no meio de uma guerra cultural, que é uma guerra onde que se espalha a mentira de forma industrializada, né? Então, precisamos fazer a conscientização das pessoas nesse sentido, de que elas estão sofrendo uma lavagem cerebral financiado por essa elite rica e doida, né? E esquizofrênica, para poder se manter no poder. Então, essa crise provavelmente vai derrubar essas barreiras do conhecimento sobre o que é fato e o que não é, e a gente vai ter a oportunidade de criar, então, uma nova forma de viver, né, que não seja essa escravidão total que a gente está vivendo hoje. Então, nós podemos daqui, desse momento, ter uma perspectiva de um mundo muito melhor, a partir do momento em que a gente sair dessa crise, porque as máscaras vão cair, né? A gente pode observar isso com um pouco de paciência agora, né? As pessoas vão ter tempo de olhar para a realidade em que elas estão vivendo, elas vão ter tempo de refletir, de ver como estão sendo feitas de idiotas por esses governos fajutos, né? Por exemplo, o presidente da República do Brasil voltou atrás aí numa lei que ele assinou sem ler. Se é uma pessoa que é o presidente da República assina sem ler as leis, quem é que está fazendo essas leis? Quem é que está por trás fazendo essas leis? Então, quem realmente está no governo criando as leis, que o fajuto do presidente está só assinando sem nem saber o que está assinando? Então, são essas pessoas realmente ricas, né? É o sistema financeiro, são os banqueiros que estão lucrando com essa crise. Olha o lucro dos bancos com essa crise, rapaz. Nos últimos 3 meses aí saiu um lucro recorde de novo. Saiu quase 60 bilhões de novo aí de lucro dos maiores bancos no Brasil. Uma crise dessa que está todo mundo perdendo tudo. Como é que esses bancos estão lucrando tanto, gente? Eles estão fazendo a maior roubalheira da história da nossa civilização e as pessoas não estão nem percebendo nada, né?
O dinheiro está indo pelo ralo e eles que estão pegando tudo do outro lado e as pessoas estão achando que é crise, é crise, é crise, e na verdade isso que está acontecendo é uma oportunidade de transferência de riqueza cada vez maior das pessoas pobres para as pessoas que são mais ricas, que são menos de 1% da população. Então chegou a hora, gente. Chegou a hora da gente conscientizar as pessoas. Tá todo mundo em casa, todo mundo pode receber informação realmente de qualidade. Façam vídeos como esse que eu estou fazendo. Vocês, pessoas comuns, façam vídeos explicando para as outras pessoas que estão ao acesso de vocês, estão na sua rede de contatos. Expliquem para elas o que realmente está acontecendo, porque agora é a hora. Agora é a hora. Chegou a hora. Não vamos esperar um Messias, não vamos esperar o fim do mundo, é agora. Agora chegou a hora de realmente fazer uma revolução. A revolução da consciência, a revolução do espírito humano, de transformar o ser humano, né, desse vírus que ele se tornou nesse sistema capitalista fajuto, né, num ser realmente humano, que não seja uma criatura que vai destruir o próprio planeta na busca de um lucro que não existe, né? Um lucro absurdo que não existe, né? Então vamos fazer essa limpeza espiritual e mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que as coisas estão realmente a ponto de se transformar em algo muito, muito, muito positivo. Mas precisa ter consciência, precisa ter é, um trabalho de conscientização das pessoas, porque elas estão muito emburrecidas, estão muito fragilizadas, estão muito doentes, mentalmente doentes, espiritualmente doentes, e precisa ter essa explosão de consciência, essa explosão de organização da mente, para que elas possam entender qual é o caminho que elas têm que seguir. Tá bom, gente? É isso aí, esse é o recado que fica para hoje, tá bom? Um beijo para todos, um abraço, fica todo mundo em paz.